Vamos que vamos. E aí, Frazão? Boa noite. Gente. Como é que vocês estão? Beleza? Boa noite. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui me apresentando para vocês já verem mais ou menos aí o time. Esse vídeo vai para o YouTube, né? Espero que seja engrandecedor, vai ter um conteúdo muito maravilhoso. Estou aqui com alguns dos melhores hipnoterapeutas aqui do Brasília, provavelmente do Brasil, né? É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela graça de vocês terem vindo. E hoje a gente vai falar sobre os passos da hipnose. Meu nome é Vander Lopes, eu sou hipnoterapeuta aqui de Brasília, atendo em Taguatinga. No momento desse vídeo que ele foi postado, eu atendo no JK Shopping e trabalho com hipnoterapia já há 4 anos. E sou apaixonado por essa área. Hoje a gente vai falar aqui sobre a mistura da hipnose com a terapia e vamos falar também um pouco sobre algumas coisas de entretenimento. Se der tempo, a gente vai fazer também alguma demonstração que o pessoal aqui é fera. Então, passo a bola aí para o próximo. Boa noite, eu me chamo Alan Allen, eu sou hipnoterapeuta aqui em Brasília também. Faço atendimento em Águas Claras, Taguatinga. Atendo também no Lado Sul, ali no espaço do meu amigo Beto Barros, que está aqui na live também. E temos um projeto aí de levar, né, de desmistificar a hipnose para diversas pessoas no trabalho de rua, atender diversas pessoas com diversas demandas e também estar ensinando essas práticas para aquelas pessoas que realmente querem se desenvolver. Maravilha. Pode ir lá. Por favor, Beto, eu cheguei atrasado. Então tá bom. Eu sou o Beto Barros, apaixonado em hipnose, sou hipnoterapeuta também, e eu atendo no Centro de Hipnoterapia Avançada Brasília, que fica lá no Lago Sul. Basicamente isso. Eu sou o Frazão, eu atendo ali em Águas Claras, na Asa Norte, e no Sudoeste. Hoje, esse trabalho de hipnoterapia eu acho muito importante que a gente faz. É impressionante os resultados que a gente tem, né? É uma honra aqui estar com vocês. Muito obrigado por poder participar disso aí com vocês. Igualmente. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os passos da hipnose. Então, o que é isso? Os passos da hipnose. Quando você chega numa sessão de hipnose clínica, tem um passo a passo, tem uma escala, né? Uma escada por onde você vai passar. O primeiro desses passos é eu coloquei aqui como rapport, né? Para outras pessoas vão ter outros pontos de vista. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o rapport, esse primeiro passo. Eu coloquei aqui que ele vem do francês, né? E é mais ou menos como você trazer a pessoa para perto de você. Onde mais que vocês veem? Quem mais que costuma fazer esse rapport? E que negócio é esse? Vamos lá. Rapport, assim, é uma coisa que eu acho incrível, acho fantástico e realmente é necessário nesse trabalho de hipnoterapia. Estava falando hoje com uma pessoa justamente sobre isso, que é você criar esse vínculo com o cliente. Para a terapia, algo que é muito importante, ainda mais na hipnoterapia, que é uma terapia breve, né? Que é uma terapia onde trabalhamos geralmente com quem realmente está disposto a deixar aquela demanda de lado e está disposto a resolver. Quem geralmente procura hipnoterapeuta já passou por diversos processos e está lá e fala, cara, quero resolver minha demanda. Então, esse processo de rapport é algo muito importante, onde você vai criar esse vínculo com o cliente. E eu, particularmente, gosto de uma sacada que eu acho muito legal, é perguntar o hobby da pessoa. Eu acho isso muito bacana, porque a pessoa começa a falar um pouquinho dela, você cria um vínculo ali com ela, onde você consegue interagir com o que ela gosta, e a partir daí você começa a criar um bate-papo, um diálogo interessante para que dê andamento a todos os outros passos da hipnose. Mas vou aprender mais aí com os demais. Legal. Bacana. E o bacana? O rapport para mim é conexão. É a gente mostrar que nós somos um ser humano preocupado realmente estar ali ajudando aquele outro ser humano que está buscando ajuda na terapia. Então, eu faço questão sempre de mostrar isso, criar essa conexão de que a gente está ali para o bem, para a pessoa ter confiança, saber que está sendo bem assistida, bem ouvida, e isso faz toda a diferença, viu? Quando a pessoa tem essa segurança de que está ali e que vai ser cuidada, dá tudo certo. Então, rapport para mim é conexão. Acho que vocês já falaram tudo, é isso aí mesmo, principalmente a conexão, quando o cliente chega pra gente, que a gente tem aquela empatia, que a gente consegue meio que abraçar a causa dele, meio que naturalmente ele já cria esse rapport com a gente, aí fica muito mais fácil o nosso trabalho. Acho que é isso aí que vocês falaram mesmo. Tem pessoas que pensam que o rapport é meio que uma manipulação, né? Tem muitas pessoas que têm esse certo preconceito. E é importante a gente mostrar que o rapport é uma ferramenta muito importante, principalmente no fato de você, às vezes, ter até que dar um pouquinho para poder receber. E quando você faz isso, você acaba gerando uma conexão, tanto verbal quanto não verbal. E isso é incrível, principalmente no mundo da mágica, aí nosso mestre aí pode falar até mais do que a gente. Isso é muito visto, mas na terapia é o que a gente pode até chamar de... seria um pouco da escuta empática, né? De você ter empatia, você se colocar no lugar do outro e se colocar como alguém semelhante ao outro. E isso acontece naturalmente em todos os aspectos. Por exemplo, quando você está numa balada e você vê uma pessoa ali e você fala, pô, cara, gente boa, esse cara parece ser
ser massa, gostei dele. Seria um bom amigo aqui. Já gostei do papo, o jeito do cara, começa a conversar, acaba virando seu amigo. Ou também, no caso, no contexto de relacionamento afetivo, né? O homem ou a mulher vê aquela pessoa ali e tem aquela simpatia. Pô, pessoa interessante. Nesse momento gerou um rapport, tanto na amizade quanto socialmente. E isso é incrível, né? É o match da amizade e do relacionamento. Legal. Isso aí, falou tudo. E uma coisa também que é importante é a questão do ego, né? Nesse momento a gente, como terapeuta, tem que dar um chute na bunda do ego, né? Botar ele bem longe, porque se ele ficar no meio, ele acaba atrapalhando tudo, né? Porque senão a gente tende a julgar, né? E como terapeuta, a gente não pode jamais ficar ali julgando o cliente, o que está acontecendo com ele. Então a gente realmente tem que tirar esse ego mesmo e buscar entender, olhar pela lógica dele, né? Entender o mapa daquele cliente para poder a gente, de alguma forma, conseguir enriquecer esse mapa. Então, Uma coisa importante que você falou, porque às vezes também a gente chega a alguns casos que a pessoa está no limite, né? Ela às vezes está constrangida de falar sobre aquele problema, ela está envergonhada, ela não queria falar sobre aquilo, mas ela tá sentindo uma dor, um sofrimento tão grande que ela sabe que se ela não se abrir e não falar ali com aquele terapeuta, provavelmente ela não vai conseguir resolver essa dor, né? Perfeito. E para mim, uma das maiores formas de se conectar é o sorriso, né, gente? O sorriso, ele abre portas, né? A gente receber sempre o cliente bem, com um sorriso, isso daí para mim é fundamental. Sempre abriu muitas portas para mim. A parte mais acolhedora do lugar é o sorriso, né? É isso aí. Bom, na segunda parte aqui da nossa live, a gente separou para falar sobre anamnese. Depois que você chega, o terapeuta tem essa breve conversa, vocês se conhecem, né? Então a gente começa a ter uma espécie de entrevista. Nessa entrevista a gente vai buscar colher informações, entender por que a pessoa está indo na terapia, qual que é a história desse cliente, qual o caso que ele quer falar. Nessa escuta também da anamnese, a gente já faz uma sondagem sobre hábitos e gatilhos, né? Depois eu vou passar a palavra para os nossos mestres e falarem sobre essa questão dos gatilhos. E também é muito importante a gente saber se tem antecedentes familiares. Por quê? Porque existe uma probabilidade maior se você teve, por exemplo, um avô ou uma avó, um pai ou uma mãe, por exemplo, que teve problemas com ansiedade ou com depressão. E nesse caso é importante também, nessa hora da anamnese, que é essa entrevista, a gente está questionando essas questões, né? Objetivo que a pessoa quer, e às vezes também tem pessoas que não têm um objetivo, e elas procuram a gente justamente para isso. Não sei se vocês já tiveram alguma pessoa assim. Muito. Tem bastante. O pessoal não sabe nem muitas vezes o que está procurando, assim, não tem uma ideia. Quando a gente chega, que faz a anamnese para entender um pouco mais e explicar como funciona a terapia, aos poucos elas vão começando a se soltar. Aí sim a gente parte para a anamnese mesmo, de entender qual que é a dor daquela pessoa, para a gente poder fazer como é que se fala? Extrair o máximo de informação possível para a gente usar durante a hipnose, né? Perfeito, né? O atendimento ele é bem personalizado, né? O terapeuta ele precisa de informações realmente para poder fazer uma terapia na medida daquela pessoa, do que ela realmente precisa. Então, essa conversa ela é fundamental. Eu costumo, no meu caso, eu sempre mando uma anamnese prévia, onde a pessoa já preenche online hoje, né? Ainda mais com... Então, eu já tenho uma noção boa do que está acontecendo com a pessoa, quais são as queixas, as demandas. E a gente tem essa conversa bem direcionada mesmo para ouvir o cliente, para que ele possa relatar tudo, porque, infelizmente, esse cliente, muitas vezes, ele já passou por tantas pessoas, por tantos lugares, e às vezes, pelo menos para mim, chega muito, que às vezes os terapeutas não ouvem, gente. Ou vai no médico, o médico só quer saber de um sintoma, e às vezes mal olha na cara da pessoa. E isso já faz parte do rapport, a gente também se conectar, ouvir bem a história, e realmente ouvir, né, para saber o que está acontecendo. Então faz muita diferença. Então é fundamental o terapeuta passar por isso e ter, né, essa demanda. Esse campeão aí. Papai, chegou um hambúrguer. Já foi, tá, filha? Falando... Aproveitando o gancho, como ele falou, é importante todos esses aspectos, o passo a passo que estão seguindo, como os profissionais me escutam, e já querem resolver uma demanda. E o que acontece muito também, além da pessoa não saber o que quer que elas nos procuram, é ela achar que sabe. O que acaba sendo ela acha que sabe o que quer, chega com você com a demanda desenhada, tudo o que é, o que não é, você escuta, tem aquela escuta ali tudo certinho, e quando você começa a fazer a anamnese real ali, você percebe que a demanda é completamente outra, o mais baixo, né? Então, um aspecto bacana que para mim, é fundamental na anamnese é ter clareza da demanda. Mostrar para o cliente, não somente para nós, mas para o cliente também, a demanda dele. Porque quando ele entende que realmente a demanda, o que ele está buscando resolver, a percepção que ele tem posterior ao tratamento é completamente diferente. Porque vemos muito, não vou falar no caso aqui, discussões aqui, mas acontece muito do cliente ir para um processo de hipnoterapia, primeiro, falar que não foi hipnotizado,
ou se não, resolver diversas demandas e falar que não está funcionando, só por um fator. Porque as pessoas não chegam nessa clareza do que realmente é a demanda. E ela começa a resolver tudo que o cliente vai colocando para ela. Ela resolve uma coisa ali, resolve outra demanda que aparece ali, resolve outra que aparece ali, e no final do cliente ele está do mesmo jeito, cara. Ele resolveu o quadro da vida dele toda, ele fala que está do mesmo jeito. Isso eu digo porque não conheço o Frazão ainda, pessoalmente, conheço o Wander aqui, o Beto, mas os alunos, a gente faz acompanhamento com os alunos também, e acontece muito os alunos saem nos buscando e falando, cara, fiz isso, fiz aquilo, e o cara fala que não está resolvendo. Por esse simples detalhe, porque o cliente não tem clareza do que ele está resolvendo naquele tratamento. Então, assim, na anamnese é algo que eu acho fundamental, logicamente, vão ter processos que vamos adentrar e a gente vai ver a demanda posterior, nós vamos ver que vai ter muitas coisas, mas, para mim, eu acho fundamental a clareza da demanda do cliente ali no processo de anamnese, até para que ele consiga ver os ganhos posterior àquele trabalho. E às vezes também acontece alguns conflitos de interesse, né? Eu, por exemplo, atendi um casal, para quem não sabe, a gente também atende família, às vezes até casal. Dentro da hipnoterapia é possível fazer isso, né? Se as partes estiverem de acordo. E dentro desse casal foi relatado assim, ó, se a outra parte não melhorar essa questão de alguns problemas que estavam relacionados ao humor, eu vou separar. Eu não, beleza. A gente começou a tratar. E essa outra parte, ela tinha um hábito que eu não sabia até então. E não foi me relatado, foi omitido durante a anamnese. Que era de, às vezes, sair de noite e só voltar no outro dia, né? E curtir a doidada. Isso dentro de um relacionamento pode ser completamente prejudicial ou não. Se eu combino isso com a minha esposa, por exemplo, vamos supor que alguém tem uma relação aberta. Não é o meu caso, mas tem pessoas que acreditam que isso seja natural. E tudo bem. Aí não tem problema nenhum. No entanto, esse casal não partilhava dessa norma. E aí começou a gerar um conflito muito intenso. Como a parte que estava ali com o problema começou a perceber que ele ia ter que mudar certas coisas, começou a fugir do processo. Não se entregou ao processo. E aí eu pedi para dar um feedback depois de uma semana. E aí o feedback chegou com 3 dias. Mandou um WhatsApp, olha, a parte que foi hipnotizada está falando aqui que não aconteceu, que não foi hipnotizado e que nada mudou. Tá bom, mas tem alguma coisa pequena que aconteceu, alguma transformação, mesmo que minúscula, que você percebeu? Aí a pessoa, olha, pensou bem, né, antes, claro, de responder, demorou um pouquinho. A única coisa que eu percebi foi que a gente não brigou nesses últimos 3 dias. Bacana, interessante. E para que vocês me procuraram? Era para a pessoa ser um pouco mais dócil, mais amável, parar de brigar. Interessante. Então, assim, mesmo a pessoa não querendo participar do processo, a sugestão foi tão benéfica para o sistema dele, que o inconsciente acabou adotando aquela sugestão e mantendo, né? Talvez não tenha durado por tanto tempo, porque a outra parte percebeu que tinha um problema maior no relacionamento que talvez nem estava vendo. E então, às vezes, o cliente também não sabe o que ele quer. Muitas vezes ele acha que ele está tão obcecado. E quando a gente olha muito para um ponto, até uma das... Daqui a pouco a gente vai falar na parte de sugestão. Quando a gente fica muito obcecado por ou por trabalho, ou por relacionamento, ou por hobby, ou por bens materiais, a gente fica meio cego. É como se tampasse as nossas percepções e a gente não consegue ver o nosso mundo. As pessoas ao nosso redor conseguem ver melhor o que a gente está passando do que nós mesmos. Esse é o papel do terapeuta, é observar ali na terceira pessoa e conseguir ver o que a pessoa ainda não está conseguindo. E aos poucos, né? Que a gente também não pode falar, né? Ei, você não está vendo isso aqui, não? A gente tem que fazer com que a pessoa perceba dentro das percepções dela, né? O que também é um pouco difícil, mas é o nosso trabalho, sem que a gente polua o ambiente ali do cliente. Então, essa parte... Que até com as próprias questões da anamnese, muitas vezes a gente ajuda esse cliente a ter essa percepção ampliada, né? Ter mais clareza também, porque a gente questiona, muitas vezes ele não é questionado no dia a dia. Então, essas perguntas são fundamentais para que ele possa realmente olhar sobre uma nova perspectiva, né? Então é bem interessante. Fundamental essa etapa. Eu tive que fazer umas mudanças, que eu faço atendimento nos hospitais também, né? Aí chega lá, eu atendendo os médicos, enfermeiros e tudo mais. Eu tive que fazer uma adaptação dessa anamnese e que acaba pecando muitas vezes no resolver antes, que é o que você está falando, que fazer aquela conexão antes na anamnese e já conseguir resolver bastante coisa. Como a gente tem muito pouco tempo, que a demanda é muito grande, aí a gente tem que pular muitas etapas. Tem que ser bem rápido, tem que ser muito rápido. Aí coisas que levava 2 horas, eu passei a fazer em 40 minutos. Aí lógico que você perde um monte de coisas, mas mesmo assim os resultados ainda são incríveis. É aquela coisa o basicão, de usar a dor, encontrar a fonte e resolver. Feijão com arroz, resolvendo rápido. Funcionou muito bem, funciona muito bem, mas tem
A maioria das demandas, quando trazem, a dor é tão intensa que fica fácil fazer isso sem precisar tanto rapor. Isso eu digo no hospital, porque quando é um cliente fora, lógico, a gente não faz assim. Nos hospitais, como a gente precisa mais de ser mais dinâmico, aí a gente acaba fazendo isso coisa de meia hora, 20 minutos, 40. Aí casos pontuais, aí não tem jeito. A gente tem que parar todo o resto e deixar o pessoal que está esperando bem, como aquela coisa. Hoje só vou atender 2, 3 pessoas. Acontece, mas é raro. A maioria das coisas, numa dorzinha só, a gente consegue resolver. Aquelas coisinhas básicas, de fobia, às vezes uma ansiedade que está muito grande, a gente consegue baixar, dura ali uns 3 meses, mas naquele período curto, né? Como vocês falaram, essa preparação e essa conversa, ela realmente faz parte do processo, já na hora que a gente está acolhendo, do rapport, que a gente consegue fazer essas conexões todas. Quando a gente tem tempo suficiente, sei lá, 2, 3 horas, aí a coisa funciona muito bem. Mas isso não impede quando a pessoa está com uma dor muito grande, e que muitas vezes o cliente chega pra gente também, e ele não quer se abrir. Ele acha que a gente é mágico. E a gente vai chegar lá e vai falar, acabou, eu não preciso nem saber o que você tem, eu não preciso nem saber sua dor. Ok, vez ou outra funciona. E a gente muitas vezes tem que dar esse tempero, só um pouquinho na boca dele para ele entender, para depois ele se abrir. Acontece bastante comigo, não sei se com vocês acontece assim. E hoje tem uma nova tendência também, eu já conversei com alguns psicólogos hipnoterapeutas, e só hipnoterapeutas também, eles estão deixando um pouco de lado a anamnese. Por quê? A gente quer trabalhar o inconsciente. E quando a gente faz uma anamnese com o cliente no estado consciente, muitas vezes algumas coisas que o cliente realmente tem não vão estar ainda aqui no córtex pré-frontal, né, no racional. Vai estar aqui ainda na parte límbica, no inconsciente. E até que isso saia daqui para vir para cá para ele entender, às vezes na anamnese a gente acaba perdendo muita coisa. Então é uma nova tendência que muitas pessoas já não estão mais fazendo essa anamnese. Eu tenho diminuído muito. Legal. Eu atendi uma cliente recentemente que ela teve um problema, foi diagnosticada com TOC, para quem não sabe é transtorno obsessivo compulsivo, TAG, ansiedade generalizada e desrealização. O que é desrealização? É como se você vivesse no seu corpo e você olhasse para você e falasse, esse não sou eu. Como se fosse um avatar, você não se reconhece. É uma parada muito, muito estranha. E aí, durante a anamnese, uma das coisas que acontece com uma pessoa que está num nível de ansiedade muito alto é a pessoa ficar monossilábica. Vocês já devem ter percebido alguns clientes assim. Ele só fala, aham, é só isso. Não tem outro, sim nem não. Nem sim e não ele não fala. É só aham. E às vezes não balança nem a cabeça, você tem que adivinhar. E quando eu percebi o que estava acontecendo, eu saí da anamnese, não deu nem 2, 3 linhas. Não sei se eu já cheguei a falar para vocês, mas eu costumo transcrever toda a minha sessão, né? Enquanto eu vou falando. O que eu falo não, mas o que o cliente fala, tudo eu vou anotando para analisar na outra sessão. Essa sessão, sempre quando teve sessão com ela, deu mais ou menos 1 ou 2 linhas, só. E aí, ao longo do transe hipnótico, eu fui descobrir o que tinha acontecido. Que foi um problema lá com substâncias químicas, né? Que levam a pessoa a ter problemas mais graves, né? Isso dá até uma outra live, a gente fala só sobre isso. Então, só para simplificar. Você aí que é adolescente ou que é adulto, que de vez em quando usa alguma erva, ou algum papel, alguma parada doida dessas que tem aí nas festas, fique você sabendo que, assim como existem pessoas que têm tendência ao alcoolismo, por exemplo, eu posso beber o tanto que for, eu não tenho tendência a ser alcoólatra. Mas existem pessoas que, se tomar um copo de cerveja, ela não consegue mais parar. Da mesma forma, existem pessoas também que têm tendências a desenvolverem problemas sérios com o uso de maconha, de LSD e outras drogas. Uma vez que você usa, pode ser o suficiente para te deixar à beira da loucura. É um negócio muito bizarro. Não sei se vocês já tiveram algum caso parecido com esse daí. Cara, eu trabalhei num abrigo por um tempo, foi fazer uma experiência, e, cara, só que tinha. Loucura. Da galera dependente total, e a pessoa não tem consciência e não quer mudar. A ideia, o grande lance lá é que as pessoas não querem mudar. Elas aceitam a vida como ela é. Assim, droga, pronto e acabou. É só isso, a vida dela se resume a droga, dentro dos abrigos. Foi no abrigo da Ceilândia que eu fiz bastante tempo para mim tentar entender também, e para poder atender as pessoas que têm, né, isso na clínica. E, como tudo que a gente faz, a primeira coisa para a pessoa mudar é o querer, né? É verdade. Então, pode falar. Então, assim... Tem um delayzinho, né? Tem um delayzinho aqui que acaba que a gente fica... E aí, assim, quem vai? A produção tá falando aqui para voltar pro tema. Então, vamos voltar aqui pro tema. Agora, a gente já falou, né, sobre o rapport, o que é o rapport, a anamnese. Agora, vamos falar sobre o pré-talk. Pré-talk é uma das partes mais importantes da hipnose, né? Em alguns cursos, os professores... já ouvi vários professores falando que o pré-talk
ele é cerca de 80% de uma hipnose bem feita, né? Tirando a parte da terapia, focando agora só na hipnose, que hipnoterapia é o uso da pessoa em transe, e aí você vai utilizar vários tipos de terapias nesse momento. Quem gostaria de falar mais ou menos aí como é que é o seu pré-talk? Não vou dar spoiler, não. Como você já falou, né? É uma conversa prévia, que é muito comum quando as pessoas buscam a gente com a hipnose, elas chegarem já com algumas crenças, com alguns medos, com alguns receios e com algumas expectativas. Então, eu sempre falo, com o pré-talk, eu tenho que aumentar a expectativa da pessoa, eu gosto muito de gerar expectativa, e ao mesmo tempo sanar os medos, porque o medo excessivo pode impedir que a pessoa realmente aproveite melhor a sessão. Então, eu converso muito sobre como é que é o tratamento, como é que vai ser feito. Falo sobre os mitos, né, da hipnose, tem vários mitos, né, sobre a hipnose que as pessoas chegam ali. Então, isso já ajuda muito a pessoa a entrar já entender como é que vai ser o processo, é como se fosse uma hipnoeducação já para que ela entenda como que ela tem que se portar também durante a hipnose, porque as pessoas acham que a hipnose como vocês até citaram, né, é algo passivo, que a gente vai colocar a pessoa, por exemplo, em transe, vai dar a sugestão e está resolvido todos os problemas dela. Então, eu faço questão de, no pré-talk, a gente falar sobre tudo isso, que não é bem assim, que na verdade é um processo extremamente ativo, que ela vai ter que estar consciente e trazer muita coisa para a consciência, para ela poder ter novos aprendizados, para que aquilo gere mudanças nela. Então, é fundamental isso, para que a pessoa realmente tenha um engajamento como deve, né, ter. E os principais medos que a galera costuma falar ei, será que eu vou morrer? Será que eu vou voltar? O que vocês falam quando a pessoa pergunta desse daí? Vou contar todos os meus segredos, né? Então, vai falar uma boa parte, né, da conversa prévia, do pré-talk, e como o Wander falou no início, ele realmente é uma porcentagem bem do processo de hipnose. Porque nesse é onde vamos entender o que a pessoa por hipnose, né? Então, quem faz hipnose aqui, a gente vê muito isso em pouquíssimo tempo. Então, chegou na pessoa, o que é hipnose para você? Acho que é uma das primeiras perguntas. É entender como a hipnose funciona na cabeça dela. Daí em diante, vamos quebrando todos os medos, receios, usando as analogias, para que tudo isso fique de forma tranquila. Hoje em dia, eu estou explicando para uma colega de psicóloga. Ela falou que não acredita em hipnose. Eu virei para ela e falei, mas você já viu o filme, já viu o jogo? Não, você tem alguma coisa que você não acredita. Ela, não, mas eu não acredito. Uma menina estava falando que você fez um dia com ela, que ela não conseguia falar o nome. Eu virei para ela, simplesmente falei, quantas vezes você já estava com o nome na ponta da língua, tentou falar e aquele nome não saía? É algo bem similar. E daqui em diante, quando você pega o mundo da pessoa, você consegue, de uma forma mais simples, passar aquela didática para ela. Daí eu coloquei as coisas mais absurdas que as pessoas geralmente pensam, né? Que é o quê? Alucinação negativa e positiva. Que é uma das coisas que as pessoas ficam assim falando, calma aí, isso aí é bruxaria. Isso aí não tem como. Como é que a pessoa vai abrir os olhos? Como é que a pessoa vai abrir os olhos? Não vai ver o Alan lá levantando o chapéu. Quem já assistiu o nosso show inacreditavelmente vai lembrar da cena, né? Como é que vai abrir o olho e não vai ver a pessoa? Aí vem toda aquela explicação de que a realidade, realmente ela não é aquilo, ela é através de códigos. E quantas vezes você já foi, um cuidador seu falou, Wander, vai em tal lugar pegar tal coisa. E você vai lá, revira tudo, volta, e cadê aquilo? Não tá lá. E a pessoa vai, parece mágico, faz assim com as mangas, só pega assim, Wander, o que é isso aqui? Você, isso aconteceu comigo, viu? Então mostrar esses pequenos aspectos para essas pessoas, né? Falar, isso é uma alucinação negativa. Por que isso acontece? Porque, na maioria das vezes, a sua mente está tão focada e concentrada em algo que é importante para você, que ela bloqueia você de ver aquilo, porque a nossa mente só quer nos proteger. Ela não sabe como, muitas vezes, mas ela só quer nos proteger, independente do jeito dela. Então, você quer explicar esse ponto da alucinação negativa, que é algo incrível, e também uma alucinação positiva é só você colocar para uma criança, que assiste filme de terror, começa a assistir filmes variados, e começa a ver coisas, né? Começa a ver lobisomem, ver vampiro, e diversas coisas. Que está na mente dela, ou seja, não é uma realidade. E sem falar que vamos poder falar de emoção, de sentimentos, que vão trazendo tudo aquilo. Mas no mais, resumindo aqui, porque senão o Frazão não fala, né? Que eu falo demais. Mas vontade. O pré-talk, ele vai estar justamente em quebrar todos esses medos, deixar a pessoa completamente confortável, entendendo que ela está segura, como o Beto falou, que é o principal lá no rapport, né? Deixar a pessoa se sentindo abraçada, calibrar o que vai acontecer, para darmos início realmente ao processo de hipnose. Porque se o processo seguinte não funcionar, você vai ter que retornar nesse pré-talk aqui para falar para ela, cara, calma aí, o que você fez? Como é que foi? Qual foi sua atitude mental? O que você não entendeu? A gente usa muita cola, né? Para o aspecto de colar alguma coisa.
eu acho bacana. Muitas pessoas, elas têm receio de falar para a pessoa tentar fazer algo e não conseguir. Elas têm muito receio e muito medo. Por quê? Porque ela não sabe se a pessoa está hipnotizada ou se ela está em relaxamento. Aí ela fica. E se a pessoa perceber que está em relaxamento e depois eu não conseguir fazer nada? Aí pode aquele medo. E o que aconteceu? O que já aconteceu? Uma coisa que você até falou ainda agora, né? É a questão de algum cliente, às vezes, que pensa que não foi hipnotizado. E isso é bem incrível, porque nessa hora aí da hipnose de rua, a gente vê muito acontecer. Aquela pessoa que você pensa que estava num transe levinho, que não estava nem entrando muito bem, de repente ela se torna uma pessoa sonambúlica, que é aquela pessoa que aceita sugestões com muita facilidade. E aquela pessoa que você achava que estava profundamente num transe mais profundo, aquela pessoa tá, na verdade, ela está num transe muito leve. Já está perdendo um pouco da concentração, né? Você costuma ver isso também nas demonstrações? Sim, o que acontece? Muitas vezes a pessoa está tão focada e concentrada, mas ela está receosa. Ela está tentando seguir todas as orientações para que o processo funcione com ela. Ela está com a expectativa elevada lá em cima, fazendo tudo direitinho. Mas ela não está no processo tão bem quanto o outro, que aparentemente está coçando a orelha, está mexendo no cabelo, está inquieto. E quando temos esse receio inicial, né, falamos assim, eu não vou tentar nada com aquela pessoa ali. Aquela pessoa ali não vai funcionar nada. Então é algo bem interessante. Mas só para finalizar essa parte aqui do pré-talk, né, o que é legal, a pessoa voltou, você fala, agora você vai estar com os olhos completamente colados e não vai conseguir abrir de jeito nenhum. Isso qualquer tipo de cola. Eu vejo muito, já vi muito. E quando você retorna para o pré-talk, que a pessoa abriu os olhos, né, não colou, ou não colou a mão, você pergunta, cara, como é que foi essa cola que você imaginou? Ah, foi aquela cola branca de papel. Exatamente. Vai funcionar? Não vai. Então, o pré-talk ele sempre vai ser importante, porque vamos voltar, vamos calibrar, vamos colocar algo ali da forma que realmente tem que ser. Uma coisa que eu falo para todos os meus clientes, a gente acredita que nós iremos entrar nisso, é a questão de visualizar e imaginar. Então, eu gosto muito de falar, visualizar é você ver essa caneta. Agora, imagine essa caneta. Você está vendo? Você não está vendo, mas você está trazendo uma lembrança, está trazendo sentimentos e percepções que estão na sua mente dessa caneta. E no processo de hipnose, a pessoa não precisa necessariamente ver, mas ela precisa de se predispor a imaginar e passar pelo processo, seguir o processo. Como o Frazão bem falou, agora há pouco, uma das coisas principais para o processo de hipnose e hipnoterapia é o querer. Então, se ela quiser e não está vendo, mas ela realmente quiser, o profissional ele vai conduzir essa pessoa pelo lado sinestésico, pelo lado auditivo, pelo lado visual, mas ele vai conduzir essa pessoa para que ela tenha o melhor processo possível. Então, para quem está assistindo a live, já fica a dica. Se você realmente quiser resolver sua demanda, pode contar com o profissional que ele vai, com certeza, te direcionar e te ajudar da melhor maneira possível. A Sandra fala aí. E sabe o que eu mais percebo que atrapalha a pessoa a entrar em transe? Para você que ainda não conseguiu ser hipnotizado, né? Que às vezes sempre tem uma pessoa ou outra que tem mais dificuldade. Eu costumo falar que ser hipnotizado é como uma habilidade semelhante à meditação. Se você analisar um cérebro com equipamentos médicos lá, de scanner cerebral, você vai perceber, por exemplo, a diferença entre o cérebro de um monge budista lá, que medita há anos, e uma pessoa que acabou de iniciar a meditação. A área do cérebro que é responsável, por exemplo, que se acende quando a pessoa mentaliza algo de compaixão, ou de amor, felicidade, vai se acender numa intensidade muito maior naquele homem ali que já medita há muitos anos. Inclusive, a gente teve um artigo científico agora, não sei se vocês viram, falando sobre o crescimento de áreas específicas do cérebro. Tem até um livro agora, eu ainda não cheguei a ler ele, mas eu achei bem interessante o resumo. E era falando sobre isso, na neuroplasticidade. Esse já é um assunto um pouco mais complexo, não vou aprofundar muito, mas é como se fosse uma musculação e uma parte do cérebro ali foi desenvolvida por esse cara lá que estava meditando. Então a hipnose é mais ou menos semelhante. Quanto mais vezes você fizer hipnose ou auto-hipnose, maiores vão ser as suas percepções. Por exemplo, a questão da imaginação vai aumentando com o tempo, a questão da percepção auditiva, fala, sensações, tudo isso vai se aprimorando ainda mais com o tempo. Tá? E o que impede realmente das pessoas serem hipnotizadas, na maioria das vezes que eu percebo, é a questão do medo. Né? Às vezes a gente chega lá no street, aí chega lá aquele cara militar, grandão, fortão, aí você percebe que o cara está travado. Por quê? Porque tem uma certa questão dele achar que ele pode ser subjugado de alguma forma ou ser diminuído. E isso é uma forma de medo. Então, a gente tem que ter muita empatia de perceber isso e explicar, ó, calma, eu não vou fazer nada contra você, você está completamente seguro, você não vai ficar inconsciente. Uma das coisas que as pessoas confundem muito também é achar que a pessoa fica inconsciente durante o transe, né? E, na verdade, não é assim. No pré-talk, a gente informa isso para o cliente. Olha, você vai estar aqui o tempo inteiro. Você vai perceber tudo como se você estivesse de olhos abertos. A única diferença é, quer ver? Ó, você que está assistindo aí a gente agora, fecha o olho. Você vai continuar ouvindo minha voz de olhos fechados. Você vai continuar tendo a percepção espacial de que você está aí onde você está. Você vai sentir o seu corpo. Claro, só se você botar a sua atenção em alguma parte do seu corpo.
e tudo vai ser do mesmo jeito. A única diferença é que você vai relaxar, e esse relaxamento vai fazer com que você vá mais fundo dentro das suas percepções, se conectando melhor com determinados sentidos específicos. Às vezes com a imaginação, às vezes com a visão, às vezes com a audição, às vezes com o tato, né? Tendo essa interopercepção. Eu uso muito isso nos tratamentos que eu faço, que é da pessoa sentir alguma parte do corpo, né? A pessoa fala, por exemplo, eu estou sentindo uma felicidade. E eu pergunto, aonde que você está sentindo essa felicidade? Aí, muitas vezes é no peito, na testa ou no corpo inteiro. E isso é muito útil, né, pra gente. Então, pré-talk é mais ou menos isso, né? Vocês têm alguma coisa aí para complementar sobre o pré-talk? Acho que vocês já falaram tudo aí, acho que é isso aí mesmo, principalmente gerar expectativa, como falou, explicar bem as coisas como funcionam, tirar as dúvidas, tirar os medos. E eu gosto muito de usar exemplos também, muitas vezes, de que já aconteceu no consultório, para a pessoa ficar mais tranquila, que isso geralmente traz mais tranquilidade para ela, quando a gente dá exemplos. Ah, não, porque a pessoa chegou assim, você vê mais ou menos como a pessoa está, dando exemplos para ela baixar. Com relação à ideia de, às vezes a pessoa não quer entrar em transe, às vezes a pessoa, ela só está ali para te desafiar. Aí você pede para ela fazer as coisas, ela faz totalmente ao contrário para dizer que você não é capaz. Porque, cara, eu morrendo de medo e... Não, na verdade, às vezes não é nem medo, às vezes é para... Sei lá o que passa na cabeça da pessoa dessa, que ela vem fazer, ela pede para você fazer com ela e ela não quer seguir o que você fala. Ou não se entrega pro processo, né? Mas sabe o que acontece também, Frazão? Eu costumo... Tem até uma... Na parte da sugestão, eu vou mostrar uma parte que fala muito sobre isso daí. Que é, por exemplo, uma vez eu estava jogando bola, acho que eu já até contei essa história, e passou uma senhorinha do lado, né? Eu tava jogando bola na rua, lá aqui em Taguatinga, e as ruas são bem largas, né? Tem aquela calçada boa, dá pra pessoa passar. Tava passando a senhorinha e todos os meus primos, meus amigos gritaram, cuidado com a senhorinha. E eu ia chutar a bola pro gol. Adivinha pra onde que meu pé inconsciente chutou a bola? Chutou a bola. Bem no rumo da senhorinha. Eu dei sorte que meu inconsciente estava meio ruim de mira e não acertou. Então, quando a gente coloca muito a nossa atenção seletiva em alguma coisa, conscientemente, a gente tem grandes chances de ter um conflito interno, que é o seu consciente querer uma coisa e a sua imaginação, a sua mensagem para o seu inconsciente não fazer sentido, ainda não está conectado. Então, você quer uma coisa muito conscientemente, mas o seu inconsciente está completamente te levando para a direção oposta. E às vezes parece muito isso, quando a pessoa fala, eu quero ser hipnotizado. Mas ela faz tudo errado, ela ainda não está preparada para naquele momento. Infelizmente, isso acontece às vezes. E a gente tem que ter aquele feeling, né? De não deixar a pessoa frustrada, por exemplo. Porque às vezes a pessoa pode ficar frustrada, né? E achar assim, eu não consigo. Não, todo mundo consegue. Se você não consegue naquele momento, com certeza você vai conseguir em um outro momento. Temos uma pergunta aqui. Como a Rena Cris, 2001. Quero ser hipnotizada. Amo hipnose. Como faço? Uma das formas... Vocês querem responder? Que senão eu falo mais que o homem da cobra. Não sei se vocês conhecem essa expressão aqui. Vou falar. Não, fica com o Beto aí, ó. Ele ficou calado. Beto, você tá muito calado. Responde aí, como é que ela faz para ser hipnotizada? Só buscar realmente um hipnoterapeuta, de preferência que seja indicado, né, por alguém. Temos 4 aqui, mas busca alguém de confiança, que você tenha referência, e se permita passar pela experiência. Tem que realmente querer seguir os passos, e tenho certeza que vai ser uma experiência fantástica. Tem algumas pessoas aqui, inclusive, que falou que gostou, a Stephanie falou que fez uma sessão e gostou muito da experiência. E a Elza Ellen está dizendo que ela não tem coragem. E é muito comum isso acontecer. Por isso que é legal, se a Elza ainda estiver aqui, fala pra gente do que você tem medo, Elza. E é muitas vezes perguntando isso para os nossos clientes que a gente identifica o que pode vir a atrapalhar essa pessoa, né? A realmente aproveitar bem a sessão de hipnose. Então, é algo muito tranquilo, é muito prazeroso, realmente é muito bom. Então, agora, a Renata, então, vai ser um prazer, viu? Conta com a gente, Renata. Inclusive, hoje eu não sei se vai dar tempo, né? Mas a gente pode marcar um outro momento para que as pessoas tenham experiência com a gente. Então, continuando, a gente vai falar agora aqui como é que faz para entrar em hipnose. Tem a ver com a pergunta dela, que é a parte de indução hipnótica, né? Existem vários tipos, né? São milhares de induções hipnóticas. Eu costumo misturar muito as induções hipnóticas e, atualmente, quando eu uso algumas técnicas conversacionais, eu acabo não usando a indução formal. Às vezes as pessoas até estranham, né? Eu não sei se vocês já atenderam borderline. Caso de borderline é aquela pessoa que tem uma emoção muito aflorada, né? Geralmente aquela pessoa que ela vive mais como se ela não tivesse saído da infância. É semelhante a quando vocês vão hipnotizar uma criança lá no street, né? A gente sabe que hipnotizar a criança é muito fácil, porque elas já vivem hipnotizadas, né? Quem está aqui não sabe disso. Se você der uma sugestão para a criança ali, finge tal coisa ou imagina tal coisa, praticamente ela já vai ter aquela percepção automaticamente, como se fosse um computador ali rodando um filme. É muito automático, né? E, nesse caso,
da indução hipnótica com uma pessoa que tem um caso, por exemplo, de borderline, às vezes não precisa, porque ela já é tão emocional. Eu estava conversando com a pessoa e a pessoa já começa a chorar, ela já começa a demonstrar um transe naturalístico ali na hora. Então, em alguns casos, não é preciso usar um transe formal. O transe formal é semelhante a um portal entre o estado que você está agora e um estado mais hiperconcentrado, como se você passasse por uma porta e depois daquela porta você já está mais concentrado. Qual indução aí que vocês mais gostam de usar? Podem falar, Vitor. Falando muito. Eu não tenho muita preferência, não. Eu vai de acordo com a pessoa que está na minha frente. Geralmente eu não planejo muito qual eu vou fazer. A pessoa vai chegando, vai acontecendo naturalmente. Muitas vezes, como você falou, às vezes a gente nem usa indução. A pessoa já está tão emocionada, porque é bem quando a gente fala, a de street, né, a hipnose de palco, ela é muito diferente. Quando a pessoa chega pra gente no consultório, muitas vezes, a gente não precisa fazer muita coisa, né? Então é só tudo. Porque ela já vem com a expectativa muito aflorada. Esses dias eu postei um vídeo, né? Eu fazendo uma indução. Aí um hipnoterapeuta mais antigão, mais conservador, ele veio brigar comigo. Falou assim, por que você usou essa indução? Eu só uso Dave Elman. Pra quem não sabe, Dave Elman é uma indução bem regular, né? É difícil da pessoa não entrar em transe com essa indução. Eu costumo usar ela também, mas às vezes não precisa, né? Como a gente estava falando aí, como o Frazão bem falou. Diga lá, Beto, perdão. Às vezes a gente pega só os pedacinhos. Tem um pouquinho de déficit de atenção, então às vezes eu vou meio... Diga lá. A indução, na verdade, a hipnose ela está muito relacionada à sugestão da pessoa ir seguindo o que você vai falando. Então, as induções são pacotes de sugestões onde você vai dando determinadas sugestões e a pessoa vai seguindo aqueles passos, né? Então, existem várias realmente. Eu uso bastante Dave Elman, mas sempre, dependendo realmente como a pessoa está indo, a gente nem usa nenhuma específica mesmo. Então, é muito do momento e da experiência que a gente vai tendo, né? Como a gente também faz muito street, a gente treina muito. A gente vê muitos hipnoterapeutas, infelizmente, que ficam inseguros, né, na hora da hipnose. Justamente por não fazerem a hipnose de rua, né? Justamente por não treinarem, né, na verdade. Então, a gente sempre fala, gente, para ganhar segurança, você tem que treinar, tem que atender muito mesmo, nem que seja só uma indução, mas tem que fazer. Porque nem todo mundo vai responder da mesma forma. Então, você tem que saber como agir quando a pessoa não responde daquela forma esperada, né? São então, muitas identidades hipnóticas, né? Perfeito, é isso. E é como o Alan falou, volta no processo, vai, volta no rapó, volta no pré-talk, alguma coisa ali para você poder fazer com que volte e aconteça. Então, é sempre um vai e volta, né? Perfeito. Cara, isso aí eu tenho que aprender com vocês. Algumas pessoas às vezes pensam que só vão entrar em transe se ela ouvir aquele turma. E aí quando isso acontece... Tem pessoas que falam assim, poxa, você não usou o pêndulo comigo, então não entrei em hipnose, porque na cabeça da pessoa a hipnose tem que ter o pêndulo, né? Então, aí se você pega o pêndulo, para ela vai fazer sentido. Então é interessante também a gente saber, né? Marta se riu aqui, ela falou, quero ser hipnotizada por vocês como faço. Faz depois, por favor. Eu não sei se vai ter tempo aqui ainda para fazer, mas... Se a live vai cair daqui a pouquinho. Se ela cair, eu posso voltar de novo para a gente fazer uma pequena demonstração? O assunto está quase acabando aqui, já está perto do final. Eu tô tranquilo. Tá. Beto, seu hambúrguer vai esperar aí o seu iFood? Eu tenho que ver como é que tá ali a situação ali, mas de repente o grande Alan tá aí, o rapaz, o Alan e o Frazão pelo jeito já toca o bonde. Fazer o convite. Dia 10 e 11 vamos estar fazendo o split no Parque da Cidade, né, Beto? Isso, no Parque da dia Cidade. Dia 10 e 11? Vai cair que dia? É um sábado. Mas vamos lá, fazer algo... Juntar aqui um pouquinho, né? O Wanderley falou algo muito interessante, que a hipnose é alto, né, tempo. Então, a hipnose não, a indução. E complementando com tudo que todo mundo falou, é super show de bola. Por quê? Porque a indução, acontece na maioria das vezes, quando você atende muito, como o Beto colocou, pratica muito, você tem um feeling. E esse feeling é o quê? Fazendo todos os passos, em um determinado momento que acontece esse salto temporal da pessoa já está em feeling. Então, ela já foi induzida, porque a indução aconteceu naquele momento, que o Beto veio falando muito, né? Eu costumo falar muito que a hipnose é você se permitir sair desse estado aqui para vivenciar um estado imaginário. Não salto você realmente está vivenciando emoções. Quando você vê transe hipnótico, né? Tudo está em estados emocionais. Você está lá no fundo, sabe que tudo é ficção, mas você está sorrindo, chorando, quer jogar o celular no personagem, ou seja, você está vivenciando entre as emoções. A indução, ela é justamente essa passagem, onde você sai, daqui de um momento onde você está atento, focado em tudo, e você começa realmente a focar no hipnotista e vivenciar aquelas sugestões que estão sendo ditas. Então, muitas vezes, vai acontecer de não ter a necessidade de uma indução formal. Até porque você fez um bom pré-talk, você fez
as sugestões como deveriam ser feitas, a pessoa já está completamente entregue ao projeto, ela já sabe a atitude mental, ela já sabe o que ela tem que fazer, e você está ali falando, e em determinado momento, ela foi. Ela já está em transe hipnótico e já houve indução. Ela já fez essa transição para estar induzido no processo de transe hipnótico, onde você vai poder aprofundar de diversas formas. Você vai poder aprofundar cantando, vai poder aprofundar usando os ruídos, os fatores internos, poder aprofundar de diversas formas e seguir. Tanto com o processo de sugestão direta, tanto com o processo terapêutico ou com o processo que for necessário. Mas eu achei legal essa junção, de que realmente a indução ela é somente para que você tenha essa transição para um processo de forma, muitas vezes, instantânea. Então, na DPL, por exemplo, você vai indo, fraciona, e tudo chega um momento que ela entra. Por quê? Porque é uma bagagem de sugestões que você está inserindo, curtindo na pessoa. Em algum momento ela vai fazer essa transição. Quando você acabou toda a indução, ela já foi, em algum momento ela entrou. Na indução de choque, por exemplo, a pessoa está ali com uma bagagem de informação, em algum momento ela tem um susto. Esse susto ele é alimentado pelas sugestões diretas, que ela vai se aprofundando mais e mais, ela entrou no processo também. Mas muitas vezes, esse processo anterior, esse passo a passo, lindo e maravilhoso que o Wander colocou aí hoje, né? De forma excepcional, tudo bonitinho, quando você consegue colocar isso, deixando a pessoa confortável, deixando a pessoa se sentindo abraçada, ela entra nesse processo. Ela entra nesse processo e dali em diante é tudo lindo. E uma coisa bem importante também da gente dizer é a questão das sugestões, né? Como é que funciona essa questão das sugestões? Eu costumo colocar sugestões tanto no começo, lá na anamnese, lá na geração de rapport, lá no meio, né, quando eu já estou conversando, já estou fazendo as induções, e também no final. Por quê? Porque as sugestões ela tem um poder de fazer com que a gente alcance aqueles objetivos. A gente vê isso muito no mentalismo, né, Alan? No mentalismo, as pessoas conseguem ajudar a pessoa a tomar decisões. Ali, o marketing também usa muito isso, né? E, inclusive, na hipnose, eu costumo até dizer, de brincar realmente com os clientes, que a gente não hipnotiza ninguém. Quem falava isso era até o Milton Erickson, né? Que é um dos grandes hipnoterapeutas aí da história do mundo. E ele dizia que o difícil não era hipnotizar as pessoas, era tirar as pessoas dos transes tóxicos e das sugestões tóxicas que a gente vai alimentando ao longo do tempo e fica preso, ficar retido, ficar amarrado, a gente vê muitas pessoas chegando na sessão de hipnoterapia falando que quer muito, por exemplo, conseguir um sucesso profissional e a pessoa se sente realmente como se estivesse amarrada. Vai, é como se alguém puxasse o tapete. Às vezes a pessoa acaba até responsabilizando um terceiro, né? É meu colega que puxa o tapete, é outra pessoa. E na questão da sugestão, a gente tem um cara que foi muito importante, todo curso de auto-hipnose que você for fazer, você vai ouvir falar dele, que é o Emily Coué. Não sei se eu falei certo o nome dele, mas ele foi um dos caras aí que estudou muito a questão da sugestão e da autossugestão. Tem até uma sugestão muito famosa dele, que é todos os dias, sobre todos os pontos de vista, sigo cada vez melhor. Durante muito tempo da minha vida eu usei essa autossugestão na auto-hipnose e realmente ela é bem interessante. E você começa a perceber que a sua comunicação interna é uma espécie de sugestão, né? Se você fala todos os dias, eu sou ansioso, eu sou deprimido, eu sou isso, eu sou aquilo, você acaba vestindo essa camisa e adotando, de certa forma, um estigma. Isso é o que justamente a gente luta, batalha para tirar, fazer você trocar essa camisa e colocar uma camisa de eu posso ser o que eu quiser, né? E na questão da sugestão é muito isso. Eu separei algumas coisas aqui mais fundas, mas eu acho que não vai dar tempo de falar sobre essas partes. Eu separei as 3 leis do Cauê, mas vai ficar para uma próxima live. Depois a gente vai complementar isso daí. O que vocês têm a falar aí da sugestão? Que eu acho uma coisa incrível. Na verdade, o ouro da hipnose é a sugestão, né? Eu vou resumir aqui rápido a minha parte, mas é só falar. O Beto falou lá no início, né? Que ele gosta de gerar expectativa. Então é o que você colocou agora. Nós colocamos sugestões do início ao fim. O tempo inteiro está tendo sugestões diretas, está tendo mensagens embutidas, né? Que você está ali usando o tempo inteiro, através de metáforas. Então, o tempo inteiro, através dos exemplos, das metáforas, analogias, estão sendo inseridas sugestões, para que a pessoa tenha a melhor experiência possível. Então, acredito que todo mundo já falou tudo, deixar o Frazão, vai falar que eu falo muito também. Eu acho que vocês já resumiram bem aí tudo, tô vendo aí que eu tenho muito a aprender com vocês, grandes mestres aí. Ontem eu tive um exemplo incrível de sugestão, gente, eu fiquei até bravo. Minha filha virou e falou, pai, eu quero um pop-it e uma ervilhinha. Aí o que é isso, né? Ela falou na maior naturalidade, como se todo mundo soubesse o que é um pop-it e uma ervilhinha. E aí eu já me liguei logo na hora. Cara, isso aí é coisa do YouTube. Algum canal do YouTube que começa a falar, olha só a malandragem dos caras, né? E o pior é que eles conseguem arrumar uma brecha que não é nem crime fazer isso. Porque na lei brasileira é crime você fazer propaganda para criança. No entanto, não é crime você comprar um brinquedo e você mostrar o que eu ganhei, o que eu comprei para mim. Olha só que sacada. Isso é uma sugestão.
Porque a criança vê aquele brinquedo, você lá brincando, você ainda faz... E ainda às vezes ainda é adulto, né? Que piora tudo. O adulto atua ali, faz uma cara de que aquilo ali é, sei lá, o brinquedo mais incrível do universo. Aí quando eu fui ver uma plaquinha de silicone por R$50. Na outra loja que eu vi estava R$70. Uma plaquinha de silicone que você fica apertando. E a única intenção positiva daquilo é estimulação sensorial sinestésica. Traduzindo, é para você aprender a controlar melhor sua coordenação motora nos dedinhos. Você fica apertando os negócios lá, ele faz um barulho, depois você vira e aperta do outro lado e acabou. Essa é a função do brinquedo. E o encantamento das crianças. E na loja que eu estava, ainda apareceu outra criança e falou: ah, isso aí é o papite, é mó legal, não sei o que eu... E esse é justamente o transe tóxico que a gente às vezes acaba tirando. Criança acaba tirando os adultos, que são aquelas coisas que às vezes entram no nosso inconsciente sem a gente perceber, né? E é justamente isso, são sugestões também, principalmente do marketing. Músicas e outras coisas também que acabam entrando como sugestões. Bom, agora só faltam só 2 passos aqui para a gente finalizar, e aí a gente faz uma pequena demonstração. Não dá para ver o ídolo hoje aqui nessa sessão de hipnose, tá? Porque é uma coisa que a gente precisa estar mais próximo da pessoa, mesmo que fosse só com uma pessoa individualmente. E não é todo mundo também que consegue ver o ídolo, tá? É importante explicar que cada pessoa tem um sentido que vai ter mais facilidade para aprofundar durante a hipnose. Tem pessoas que vão conseguir ouvir melhor. Já dei uma sugestão, por exemplo, lá no parque. Agora você está ouvindo uma orquestra sinfônica tocando aqui no parque. E a pessoa, nossa, estou ouvindo. Agora o som vai aumentar cada vez mais. A pessoa não baixa um pouco, está doendo meu ouvido. Né? É uma coisa incrível. Outras pessoas têm facilidade em ver, né? Lá no parque também, eu acho que foi até no Tagua Park e outra vez no Parque da Cidade. Era um fã de Free Fire, aquele jogo de tiro. E aí eu falei, o que você gosta? Ele, eu gosto de Free Fire. Então agora você vai ver uma partida de Free Fire acontecendo aqui no parque, todo mundo lá com suas armas lá que eles gostam, suas roupas, né, as skins que eles falam. E o cara começou a ficar assim com aquele rosto assim, de encantamento, sabe? Parecia que ele tava com aquele óculos 3D de realidade virtual. Porque ele tava enxergando tudo. E aí, o que tá acontecendo? Conta pra mim. Ele, eu tô vendo o pessoal ali, o squad tá indo ali invadindo, não sei o que, tá dando tiro, o jogo até granada. Que massa. E aí ele escutou e viu. E tem outras pessoas também que a gente confunde muitas vezes, que é o delírio e a alucinação visual, né? Porque tem diferença. Lá no Big Brother, teve um caso lá que o Pyong fez, que era para uma participante ver o filho dela, né? A Ivy, se eu não me engano. Não sei se todo mundo que está assistindo aí viu. E ela relatou, olha, eu não consegui ver. Ela não enxergou. Ela teve um delírio, né? Ela não enxergou o filho dela, mas todas as sensações, todas as percepções foram de que o filho dela estivesse lá. Então ela se emocionou muito, ela chorou. Ela olhava, sabia que não era, mas ela se permitiu aproveitar. Bom, é o mais próximo que eu vou ter do meu filho nesse momento ali que estava confinado. Então ela aproveitou, abraçou a experiência, viveu aquele momento e foi maravilhoso. Então, essa é a diferença. Nós temos a alucinação visual, que é quando eu vejo realmente uma pessoa ali na minha frente. Que é isso que a colega falou aqui, mandou a pergunta. Ela até mandou, acho que outra pergunta aqui, o Michael Jackson. Então, assim, às vezes eu vou falar para você, você vai ver o Michael Jackson aqui na sua frente, eu posso pegar uma outra pessoa, eu posso chegar para um dos colegas e falar, esse daqui é o Michael Jackson, ele tá com uma camisa verde ou com uma camisa branca, camisa preta, tá disfarçado aqui, e você vai ver. Muitas vezes você vai conseguir ver ele realmente. E outras vezes você vai simplesmente sentir que a pessoa está lá. E outras vezes pode ser que naquele momento você esteja tão ansioso para ver ali o seu ídolo que às vezes pode ser também que acabe tendo alguma dificuldade da primeira vez e outras vezes você consiga, né? Então... A Renata tá empolgada, viu? Tá querendo ver de qualquer jeito. Hoje a gente tem que dar um presente para ela. Um resumo rápido. Então, hoje você... Pode falar. Essa questão que você colocou é algo legal, porque muitas pessoas não tiveram essa percepção ainda, porque realmente a gente sente um pouquinho de receio quando damos uma sugestão e aparentemente não funcionou, né? Mas isso acontece muito. E você dá uma sugestão de alucinação, a pessoa abre os olhos e não vê, mas ela sente, porque o canal sinestésico é bem mais aflorado do que mais. Então ela sente, tem todas as sensações, emoção de que aquela pessoa está lá, acho que o Beto já viu isso acontecer nos stages. Tem essa pessoa que realmente visualiza tudo, vê tudo, e é muito legal. Porque na alucinação positiva, você consegue ver sem ter ninguém, e você consegue transferir, né, aquela visualização de outra pessoa, que é o mais comum. E também tem, quando a pessoa é muito auditiva, você fazer a questão da alucinação de um ídolo, por exemplo, e a pessoa ouvir a voz da outra. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando a outra pessoa fala, ela não está vendo, ela não está sentindo, mas ela escuta a voz da outra pessoa falando. Então é algo bem interessante para testar posteriormente, porque realmente temos muito medo quando damos uma sugestão e ela não funciona no nosso mapa, como achamos que deveria funcionar. E, na verdade, ela funcionou. Nós só não conseguimos entender como que ele ali entrou na mente daquela pessoa, como era para ter acontecido. Beleza? Mas só deixar essa complementação aí. E outra coisa muito importante também, que é o coração da hipnose clínica, né? Que é a ressignificação.
O que seria a ressignificação? Na hipnose clínica, que é diferente um pouco da hipnose de entretenimento, hipnose de palco, a gente usa a ressignificação. Na hipnose de entretenimento, a gente não vai fazer ressignificação. A não ser que seja uma pessoa que está muito já com essa intenção, né? Isso aconteceu no parque uma vez. Eu acho que o Beto até estava no dia. Foi um dia, Beto, lá no Tagua Park. E chegou um homem lá, a gente fez uma hipnose e tal, ele vivenciou algumas coisas bem divertidas e tal. E a minha intuição ficou indicando que ele queria mais alguma coisa. Eu olhava para ele, a expressão corporal dele estava me dizendo que ele queria mais alguma coisa. Eu cheguei para ele e falei, tem alguma coisa a mais, não tem? Aí ele falou, tem. Aí eu, e o que é? Ele, é que desde muito tempo eu tenho uma gagueira e eu não sei o porquê. E eu vi no YouTube, eu vi na internet que a hipnose pode ajudar. E eu queria saber, se você puder, eu estou aberto para passar pelo processo. E a gente acabou fazendo lá na hora, né? Dei esse presente lá para ele, né? A gente não costuma fazer isso, porque esse é o nosso ganha-pão, nosso trabalho, né? Mas às vezes a gente se compadece ali com a pessoa, às vezes era uma pessoa que talvez não tinha tantas condições, e aí a gente sentou lá no banco da praça e começamos. E foi incrível, teve até uma pessoa que gravou, só que eu não consegui pegar as imagens com ela. Na hora que eu iniciei uma regressão lá, e na hora ele já deu um grito, ele deu aquele grito, teve uma catarse ali na hora, e aí eu fui perguntar o que estava acontecendo, e ele disse que estava se afogando no Rio São Francisco. Ele morava lá perto daquela região, e estava se afogando naquela região, a mãe dele estava lavando roupa, e ele descuidou um pouquinho, ele afundou. Na hora que ele afundou, a mãe dele foi e puxou ele pelo braço. Aí a gente foi lá e ressignificou. O que é ressignificar, né? Aproveitar agora esse exemplo para explicar. Ressignificar é quando você pega aquela lembrança de dor, tira toda a dor daquela lembrança, daquela memória, e faz com que você não tenha mais aquele sentimento. É semelhante a uma ferida. Vamos supor que eu machuco aqui minha mão e eu vou lá e cuido. Passo um antisséptico, passo um cicatrizante e fica tudo ok. Com o tempo só vai ficar a cicatriz. Eu vou olhar para aquela ferida, eu vou lembrar o que aconteceu, eu não vou esquecer. Isso é importante falar, você não vai esquecer quando você ressignifica. Mas ela não vai mais doer, não vai mais incomodar, não vai ter mais risco de aumentar ou de virar um problema maior. Então, resumindo um pouco, ressignificação é mais ou menos isso daí. Qual que é a visão que vocês têm aí da ressignificação? De repente tem alguma outra coisa que complementa? Vamos lá, ninguém? Eu posso falar. Posso explicar o seguinte, que a nossa mente ela quer se proteger o tempo inteiro. Eu sempre falo, a nossa mente está querendo se proteger, mas muitas vezes ela não sabe como. Então eu gosto de mais ou menos perguntar, por exemplo, Wander não, vamos colocar aqui no Frazão, a minha vizinha matou o marido dela. Por que minha vizinha matou o marido dela? Me dê uma justificativa. Ciúme. Ciúme. Eu gosto muito de explicar isso, porque a nossa mente funciona basicamente dessa forma. Ela não consegue analisar um contexto, ela não consegue analisar um conjunto de informações e ela dá uma proteção. A minha vizinha matou o marido dela por conta de ciúmes. Só porque quando você vai olhar todo o contexto, né? Posso aqui falar, mas não, minha vizinha matou o marido dela ontem de tanto sorrir. Ela comprou um livro daquele de piada, cada piada que ela contava, cara, ele sorria mais e mais. Ou seja, na ressignificação, é basicamente isso. Você pegar uma interpretação que a mente teve, totalmente de forma errada, porque ela vai dar uma proteção para isso. Ela vai te proteger. Cara, a mulher matou o cara por conta de ciúmes. Você não pode botar ciúmes no seu marido de forma nenhuma. O que acontece muitas vezes, a mulher fica obesa, a mulher para de se arrumar, a mulher faz diversas coisas. Por quê? Porque a mente entendeu que ciúmes pode fazer com que ela venha matar o marido dela. Exemplo simplista. Então, na ressignificação, nós vamos lá e vamos dar um novo significado. A mulher, não, a minha vizinha não matou o marido dela por conta de ciúmes. Ela matou o marido dela, foi de tanto sorrir, foi com um livro de piada, ela contando outras coisas. Por quê? A mente ela não entendeu o contexto, ela não conseguiu analisar tudo. Mas a nossa mente, ela está ali com instinto de proteção. Ela pegou um gatilho, pegou alguma coisa que gerou um alarme, então ela mandou estímulo de proteção para proteger aquela pessoa. Então, é daí que surgem diversas demandas. Eu gosto bastante de usar esse exemplozinho que eu acho bem simplista e universal, né? É isso aí. Acho que a gente, como terapeuta, a gente tem que levar a pessoa a olhar a situação sobre vários pontos de vista. Ela já tem uma outra maturidade também, então ela consegue, através do que ela já aprendeu na vida também, olhar aquilo de outra forma, e muitas vezes aquele significado pode mudar. E muitas vezes as reações que ela tinha inconsciente levavam em consideração aquele aprendizado anterior. Como mudou esse aprendizado, ressignificou, muitas vezes as emoções que estavam atreladas àquilo mudam, né? Ou então ela gera um novo aprendizado, uma nova forma de ver aquilo, e aí tudo melhora, né? Então é muito importante isso, realmente é bastante utilizado na hipnoterapia. É legal. Nessa cena desse rapaz que estava lá no parque, eu pedi para ele se imaginar, ele se ajudando, ele aparecendo na cena, resgatando a criança e falando, olha, isso aconteceu dessa vez, mas nunca mais vai acontecer. E se acontecer, você vai aprender a nadar, você vai saber como lidar com isso, ou vai ter alguém que você vai contar como apoio. E aí ele mesmo, já com a idade mais velha, se imaginou ajudando a criança daquele momento e conversando com a mãe, porque a mãe deu uma bronca tão ferrenha
E aquilo bloqueou ele, deixou ele travado. E a partir do momento que ele teve aquela conversa com a mãe, se entendeu com a mãe, aí ele melhorou. Aí teve um segundo momento, foi buscar outro evento causador, e teve outra vez que ele estava se afogando também em outro lugar. Aí juntou as duas coisas, e eu costumo falar muito que o medo, ou o sentimento, o problema, ele acaba migrando, né? Ele estava lá no medo de se afogar, e aí daqui a pouco foi para um medo de falar. E aí como ele tinha medo de se comunicar, porque ele levou aquela bronca, teve aquele problema na comunicação, aquilo repercutiu na fala. E aí, depois que a gente ressignificou todos os eventos causadores, aí eu pedi para ele falar paralelepípedo. Aí eu até gravei isso, mas não tenho vídeo. Ele falou melhor do que eu. Na hora eu travei. Eu falei deu uma baqueada, ele paralelepípedo. Falou certinho. Aí eu, então tá resolvido. Começou a falar, imaginei também quando a gente faz a ressignificação, o hipnoterapeuta ele é meio cético às vezes, né? A gente acaba testando várias vezes, né? Vocês também devem fazer isso. A gente acabou de ressignificar, a gente vai lá e testa. Por exemplo, teve uma cliente que era compradora compulsiva. Ela comprava desesperadamente, não tinha freio. E aí, após a gente ressignificar tudo, eu falei, olha, agora eu vou fazer aqui um papel de capetinha, tá? Você não liga não, mas eu vou ser a voz do mal. Aí ela, tá bom. Aí eu imagino agora você num shopping, num dia de Black Friday, e tá tendo muita promoção, só aquelas coisas que você adora. Aí o que você mais gostava de comprar antes? Ela, bolsa, roupa, não sei o quê. Aí eu, tá bom, você tá na frente daquela loja que você mais adora. Aí ela, tá. E aí, quer entrar, quer comprar alguma coisa? Ela, não quero não. Ela, não, mas tá na promoção. Ela, não quero nem entrar. Eu, tá bom, não. Eu vou te puxar pelo braço, você vai só entrar só pra você dar só uma olhadinha. Aí fiz ela imaginar que eu tava puxando ela pelo braço, pra dentro da loja, colocando todos os produtos na frente dela. E faz, não, compra aí, tá barato demais, olha só. Isso aqui ficou lindo, combinou com você. E eu sendo aquela voz do mal, aquela consciência. Não tem aquela consciência do anjinho e a consciência do capetinha? Nesse dia aí eu tava mostrando pra ela, sendo a voz que antes era dela, que falava pra ela fazer isso. E eu fui testando tudo, e a mulher, não compro. Por quê? Porque isso me faz mal. Isso me dá problemas, eu tenho um prazer curto e depois eu tenho muitos transtornos ligados a isso. Acabou. Testei de tudo quanto era jeito, a mulher não quis. E aí depois ela consegue fazer isso sozinha. Porque esse ensaio mental é o princípio, né, de que a pessoa vai conseguir fazer isso na realidade. Eita. Gente, que a Renatinha tá empolgada para ser hipnotizada aí. Olha, realmente já deu meu horário, a minha esposa chegou aqui, eu tenho que cuidar dos meninos ali. Eu vou dar a oportunidade, eu vou sair, a Renatinha pode entrar no meu lugar. Quem sabe vocês não conseguem fazer. Eu vou estar acompanhando aqui a distância. Tá bom? Se for o momento. Queria agradecer, pedir desculpa por sair assim. Não, sem problema. Te agradeço muito aí pelo prazer enorme estar aqui com vocês. E depois, obrigado, se você aceitar, a gente fazer outros convites pra gente fazer mais lives, assim, que eu acho que foi bem interessante. Vai ser um prazer. Sempre um prazer mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Se prepara aí, Ana. Um abraço, galera. Tudo bom. Tchau, Beto. Um abraço, até mais. Sucesso. Até a próxima. Valeu. Então, a gente falou basicamente tudo, né? Só faltou a última parte, que é a de-hipnotização. Tem algumas pessoas que falam deshipnotização e outras pessoas falam de hipnotização, que é tirar a pessoa do transe, né? No final da sessão de terapia, a gente costuma tirar a pessoa do transe. Pra quê? Vamos supor que eu atendo num shopping, a maioria das pessoas vão de carro. E eu não quero que você, quando sair da sessão de hipnoterapia, você saia meio grog e bata o carro e depois fala, Wanda, eu bati o carro aí por causa de você. Né? Então, a gente tem muito essa preocupação também de fazer essa deshipnose, de hipnotizar a pessoa, tirar ela completamente do transe, deixar ela completamente consciente e sem nenhum sintoma, por exemplo, dor de cabeça, tontura ou algum mal-estar, que às vezes é muito difícil, mas é possível que ao longo, né, cansa muito, a gente usa muito a mente durante o transe ali, às vezes pode cansar um pouco e gerar algum pequeno mal-estar. E da mesma forma que o mal-estar vem de uma forma imaginária, a gente também consegue tirar ele facilmente com a sugestão hipnótica. Então esse é o processo aí de hipnotizar. Renata, né? Eu queria saber se você quer participar, se você quer entrar aí pra gente fazer alguma experiência. Vocês aceitam, pessoal, fazer aí uma experiência aí ao vivo? Ao vivaço? Vamos lá. Aí é mais na área de vocês. Eu tô devagar hoje. Online não é bem minha praia. Vai deixar com vocês aí. Eu vou observar. Tá, a gente vai fazer uma coisa simples, tá, Renata? Não dá pra fazer muita coisa aqui. Até por questão de segurança, tá? Igual você falou aí num comentário que eu vi, se você vê seus ídolos, você falou que ia desmaiar. Então a gente não quer que você desmaie, caia, bata a cabeça, se machuque. Então tem coisas que a gente faz no street porque a gente tem todo um contexto de segurança, né? Como assim segurança? A gente sempre tá de olho, por exemplo, se a pessoa vai desequilibrar. Tem algumas pessoas quando estão começando, eu fico até meio triste com isso. Então se você tá começando a fazer hipnose agora, sempre tenha cuidado com a pessoa que está sendo hipnotizada, porque às vezes a pessoa pode relaxar rápido demais e pode cair. Então esse é o maior risco, né, da hipnose, é a pessoa relaxar demais, que é muito bom, e desequilibrar. Então a gente sempre está a postos, né, numa hipnose dessa de palco, que é o que a gente faz, de segurar a pessoa.
E saber também se a gente aguenta. Porque às vezes a pessoa é grandona e tal, pode ser uma pessoa mais obesa, pode ser que eu não consiga segurar ela sozinho. Então eu já me fugiu a palavra. Eu já me previno, né? E chamo um colega. Que aí, de repente, eu e o outro colega conseguem segurar. E aquela pessoa também tem todo o direito de aproveitar aquela experiência, né? Sempre a segurança em primeiro lugar. Para vocês aí que estão começando na hipnose, sempre segurança em primeiro lugar. Pensa sempre nisso. Tem uns vídeos aí que eu assisto que eu fico perplexo. A pessoa chega lá na outra e durma. Aí a pessoa cai e se machuca. Então, isso é o que a gente sempre se cuida para não acontecer, tá bom? Posso te chamar, então, Renata? Acho que ela tem que solicitar. Envia a solicitação aí. É só você aceitar, caso você queira. Enquanto você fala, Arbicu, ninguém nem fala, né, Wander? Mas tem que ter um certo cuidado desse negócio. A gente tem muito cuidado. A gente faz muito street aqui em Brasília. Eu já fiz street hipnose, que é a demonstração de hipnose, lá no Conjunto Nacional, com o Alan e com o Beto, e no Tagua Park e no Parque da Cidade, né? No Parque Juscelino, Parque Sara Kubitschek, né? O Parque da Cidade. Entendo. No Parque de Águas Claras você nunca fez lá com a gente, não? Não, de Águas Claras eu nunca fui, não. Tô devendo. Massa. Eu vou enviar outra solicitação, senão a gente vai fazer só uma coletiva, que são algumas demonstrações que a gente costuma fazer. E é bem interessante também. Wander, condução fantástica, viu? Não acabou ainda, mas já... Parabéns. Aquele dia lá no Conjunto Nacional foi top, viu? É massa demais. Okay, né? A Renata falou que não está aparecendo aqui a solicitação, para não demorar muito, não enrolar a live. A gente vai fazer algumas sugestões aqui, sem a pessoa estar participando aqui, sem a gente estar vendo, tá? É coisa bem simples, você vai fazer aí. Eu começo ou você começa, Alan? Pode ir lá, mano. Pode ir lá? Tá, então, ó, você que está assistindo aí no Instagram ou no YouTube, eu vou dar algumas sugestões aqui agora. Eu peço só que você siga passo a passo, e aí você vai conseguir ter uma experiência bem interessante. É uma experiência simples, mas que vai ser bacana. Primeiro, você vai fazer o seguinte, estica as suas duas mãos aqui, ó. Estica as suas duas mãos, uma paralela e a outra. Você vai friccionar essas mãos aí, ó. Fricciona essa mão mais e mais, cada vez mais. Isso. Como se fosse realmente sair um fogo aí da sua mão. Isso. Agora, 2 vezes mais rápido. Dobra essa velocidade 2 vezes mais rápido agora de novo. Isso. Agora, quando eu pedir, não agora, quando eu te pedir daqui a pouquinho, você vai deixar essas duas mãos esticadas e vai bater 3 palmas. 1, 2, 3. Totalmente esticada. Bate a palma. Isso. Agora deixa seu braço completamente esticado e imagina que tem um ímã nos 2 lados da mão, de um lado e do outro. Esse ímã está naquela posição que eles se atraem. E esse ímã vai ficando cada vez mais e mais forte. Essa intensidade vai aumentando cada vez mais e as suas mãos vão se aproximando. E esse ímã vai aumentando 1, vai ficando cada vez maior 2, cada vez mais e mais 3, e vai se aproximando mais ainda 4, completamente juntos. Um poder magnético vai aumentando ainda mais. Isso. Respira fundo. Sente essa mão colada agora, como se eu estivesse passando um super bonder. Imagina agora passando um super bonder nessa mão. Por dentro da mão, entre uma mão e outra, e por cima da sua mão. Uma cola muito forte. Eu vou iniciar uma contagem até 5, e quando terminar essa contagem, as suas mãos estarão completamente coladas. Totalmente, absolutamente coladas. 1, essa cola vai secando muito rápido. Pode ser até que você sinta a sua mão esquentando um pouco. 2, sua mão vai ficando completamente grudada. 3, como se fosse um bloco de aço único, completamente único. 3, mais e mais, cada vez mais colado. 4, completamente seco, um bloco de concreto. Agora, dentro desse concreto está essa mão de aço. Isso. Agora, você vai testar a sua mão no 3. 1, 2, 3. Tenta soltar e não consegue. Quanto mais você tenta soltar essa mão, mais impossível fica, mais difícil fica de você soltar essa mão. Isso. 1, 2, 3. Pode soltar a mão agora. Completamente solto. E no momento em que você solta essa mão, você relaxa completamente. E o seu corpo vai transferindo um bem-estar da cabeça aos pés, da cabeça às mãos. E esse relaxamento vai subindo e descendo por todo o seu corpo, como uma onda quente, relaxando e acalmando. Isso, muito bem. Agora imagine esse relaxamento passando para a sua mente. Isso, imagina agora esse relaxamento passando para a sua mente e se transformando em uma calma. E você vai sentindo um bem-estar maravilhoso. Isso. Quanto mais você percebe que o seu corpo está relaxado, mais a sua mente vai ficando calma. E agora eu passo a palavra para o nosso próximo mestre aí da hipnose. Vai lá, Alan, nosso mágico. Bacana, ali a Renata já comentou. Que mágica é essa? Que legal. De 1 a 10 aí, o quanto que colou?
De 1 a 10, aí sendo 1 o menor valor e 10 o máximo, quanto que colou aí a mão? Vamos lá. Pode ir indo aí que tem um delayzinho, aí daqui a pouco ela... Aqui foi 10. Perfeito. 10, show de bola. Legal. Bacana, 10, 10. Então vamos lá, ó, 9, 10. Show. Ah, o pessoal tá interagindo bem, bacana. Vamos lá, para quem já foi, né, já continuou. De forma bem tranquila, bem calma, como todos vocês que estavam aqui já viram. Todo o processo é apenas seguir as sugestões e ter a intenção de que realmente aconteça. Nesse momento agora, eu vou pedir para você que está assistindo, apenas imagine, pegando essa cola que o Vandir já passou nas mãos e passando nos seus olhos. Apenas imagine você pegando essa cola com os dedos indicadores e passando nos seus olhos. Nesse momento agora, com os olhos completamente fechados e colados, eu quero que você vá um pouco além. Imagine nesse momento você desligando os seus olhos. Imagine como se você conseguisse ir dentro da sua vida e desligasse os seus olhos. Pode ser através de um interruptor, talvez cortando um fio. Não importa. Apenas se permita desligar os seus olhos completamente. E quando você desliga os seus olhos, você percebe que eles ficam completamente relaxados, completamente desligados. Nesse momento, com eles completamente desligados, você começa a imaginar essa cola secando, e secando cada vez mais e mais. Pode ser que essa cola esquente ou que essa cola esfrie. Não tem problema. Apenas imagine ela secando completamente. Uma cola mais forte que você já viu. Talvez uma Super Bonder, ou uma cola mais forte ainda. Essa cola fica completamente seca. Quando ela se seca, é como se os seus olhos ficassem magnetizados. Como aquela porta magnética de condomínio. E quando ela se fecha, é impossível de abrir. Quanto mais força você faz, mais colada ela fica. Perfeito. Você está indo muito bem. Não porque eu quero, é porque você é incrível, sua mente é fantástica. E quer muito passar por essa experiência. Nesse momento agora, se imagine, sinta, visualize. Você está olhando em frente ao espelho, tentando abrir os olhos sem conseguir. Sinta, imagine, visualize. Você se olhando em frente a um espelho, tentando abrir os olhos sem conseguir. Nesse momento, sente uma sensação boa, você se sente completamente bem confortável. É uma experiência legal e divertida. Isso, 1. Os olhos vão ficando cada vez mais colados e grudados. 2. Isso fica completamente real. 3. Tenta abrir os olhos sem conseguir. Quanto mais força faz, mais colado fica. E isso, enquanto mais força faz, mais colado fica. Enquanto mais você tenta, mais colado fica. Não porque eu quero, mas porque você sabe que a sua mente é incrível, é fantástica. Nesse momento, você pode relaxar novamente, deixa os olhos relaxados. E agora você descobre, você se sente bem, se sente tranquilo. E você percebe que assim como essa cola imaginária, muitas coisas podem ser resolvidas. Muitas falas, muitas demandas. E você vai se sentindo cada vez melhor, pois você descobre que o poder está dentro de você. Em algum momento, não agora, eu irei fazer uma contagem de 1 a 5. Quando eu falar o número 5, você irá abrir os olhos, conseguir abrir os olhos, porque você quer. Mas você abrirá os olhos com o poder dentro de você, se sentindo bem, se sentindo confortável, tranquilo, seguro e sabendo que você tem um poder incrível. 1, se sentindo cada vez melhor. 2, sem nenhum tipo de desconforto, se sentindo muito bem. 3, se sentindo cada vez melhor. Um alívio, segurança, bem-estar. 4, se sentindo completamente bem, sem nenhum tipo de desconforto e sabendo que a sua mente é incrível e que você pode tudo e todas as coisas que você realmente desejar. 5, abrindo os olhos, como é que foi a experiência? Não sei se dá pra ver aí, meu olho tá meio vermelho aí. Eu entro num transe rápido, ó. Pra galera que acha que eu só hipnotizo os outros, ó, eu também sou hipnotizado com muita facilidade. Eu sou o que a gente chama de sonambúlico. E aí, como é que foi a experiência aí pra vocês? Meu olho colou aqui que parecia que tinha passado um super bonde com concreto ainda. O Wander já sabe o processo de cor e salteado, né, mano? Você já deixa o olho e já foi. Já, eu não preciso nem mais dos gatilhos hoje em dia. Show. Maravilha, gente. Quem mais colou o olho aí pra gente finalizar? E depois a gente vai fazer outras lives, vamos trazer mais experiências também como essa. Tem algumas outras, mas por questão de tempo, que o pessoal também tem que voltar para os seus afazeres, a gente vai parar por aqui, senão é mouse. Mas eu vou deixar essa live gravada no YouTube, tá? Eu não vi, Cacá, estava de olhos... não, mas é porque meu olho ficou vermelho depois, quando eu abri. Porque quando a gente vai num transe muito profundo, às vezes o olho fica vermelho também. Então, só deixar avisado aqui, essa live vai ficar gravada, tá? Vou postar lá no YouTube. Se você está assistindo aí no YouTube, não esqueça de deixar seu like, compartilhe aí para os seus amigos, seus parentes. A live foi bem explicativa. Se tem alguém fazendo curso de hipnose, aprendendo hipnose aí, vai ser de grande valia. E nas próximas lives a gente vai aprofundando aí nos conteúdos mais complexos.
Pessoal, gratidão aí, muito obrigado aí por ter participado dessa live. Amei a experiência. Espero que vocês tenham gostado aí também. Foi show de bola. Prazer conhecer você, viu, Prazão? Prazer todo meu. A gente vai se falando aí depois. Vamos. Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço aí para todo mundo. Gratidão. E comenta aí se você gostou, se você conseguiu fazer a auto-hipnose. E comenta aí, #hipnose aí pra gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Abraço. Tchau. Até mais. Abraço.